Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast Construção, o podcast que traz os bastidores da engenharia e das obras no Brasil. E nós começamos uma série histórica, Engenharia em Voto, o futuro do CREA-RS. E esse episódio é uma parceria com a Bank RS e uma parceria com Mastercast Construção. E pessoal, o objetivo dessa temporada é poder trazer o pleito eleitoral sobre a presidência do CREA-RS, aonde nele nós podemos trazer para o maior número de engenheiros e engenheiras do nosso estado a proposta de todos os candidatos de uma forma única em 5 episódios, para que vocês consigam ver realmente a proposta e o plano de trabalho de cada um. Então, hoje a gente recebe Andréa Brondani aqui. Seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigado, por aceitar o nosso convite e poder contar um pouquinho da tua história e também dessa jornada aí na eleição do CREA. Muito obrigada a você, Felipe, e a sua equipe por estarem me recebendo num momento tão importante, para as engenharias, agronomias e as geociências. André, a gente começa aqui no nosso primeiro bloco, então, perguntando quem é você na engenharia? Quem é a Andréa como engenheira? Sou Andréa Brondani da Rocha, eu sou nascida em Santa Maria, me criei boa parte no interior do estado do Rio Grande do Sul e acabei fazendo a minha faculdade de agronomia, então eu sou engenheira agrônoma, aqui na capital, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois que me formei, eu levei a minha vida bem acadêmica, porque na época, assim, as meninas iam mais para a universidade, E hoje, graças a Deus, já estão espalhadas aí pelo mundo, em todos os campos. Mas, na minha época, eu fiz uma carreira bem acadêmica e fiz meu mestrado, fiz doutorado, eu sou doutora em Fisiologia e Bioquímica, e fiz meu pós-doutorado, morei 4 anos nos Estados Unidos e voltei em 2005 para o Brasil e virei professora universitária mesmo, em Santa Catarina. E depois eu percebi que eu queria ir para a indústria privada e acabamos, então, acabei já me fixando na cidade de Santa Cruz do Sul, que é a cidade que eu resido até hoje. E trabalhei por 10 anos numa multinacional, onde fui gerente de pesquisa e desenvolvimento, responsável por desenvolvimento de pacote tecnológico para o sistema integrado de produção. E depois, quando eu saí da empresa, eu senti necessidade de acompanhar os movimentos da minha entidade de classe, a AEAVARP, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Rio Pardo, da qual eu sou associada até hoje. E nisso eu, então, fui convidada para participar do pleito para ser inspetora. Eu fui inspetora tesoureira, depois inspetora-chefe da Inspetoria de Santa Cruz do Sul, e aí que eu ingressei nesse movimento classista e não saí nunca mais. De lá eu fui designada, então, pelos colegas, através do encontro das entidades de classe do CREA, eu virei a coordenadora estadual do CEDER, o Colégio de Entidades Regionais. E em 2019 abriu a vaga para o pleito, um grande pleito que era de conselheiro federal, na modalidade da qual eu exerço, a agronomia. E logrei êxito, então, e fui conselheira federal no CONFEA no mandato de 2020 a 2023. Em 2023, nós tivemos o outro grande pleito do sistema, como teremos agora em 2026, em que eu coloquei meu nome à disposição para o cargo de diretora-geral da Mútua do Rio Grande do Sul. Eu tinha muito interesse em conhecer esses movimentos sociais das nossas engenharias, que é através da Mútua. E estou diretora-geral da Mútua do Rio Grande do Sul, que tem a sede na Dom Pedro II 864, a nossa caixa de assistência, que faz toda essa gestão de financiamentos, planos de saúde, e agora estou licenciada porque coloquei meu nome à disposição para um fechamento de ciclo de vida no sistema, eu diria, como candidata à presidência do CREA do Rio Grande do Sul. Muito bom, hein? Que baita trajetória, hein? Parabéns. Agora eu quero saber um pouquinho quando e por que você decidiu entrar na política classista. Eu decidi entrar na política classista quando, como eu comentei, eu trabalhava numa multinacional e no momento que eu decidi sair dessa multinacional
para trabalhar por conta própria, eu fui praticamente isolada na cidade. Isso é muito comum, né? No Uhum. nosso meio, os engenheiros são nômades, né? Eles circulam por muitas regiões e quando eles trabalham, trocam de ambiente de trabalho, muitas vezes bate uma solidão terrível. E naquele dia que eu tive que negociar a minha saída da empresa, eu tive que utilizar também do sindicato, né? Uhum. O sindicato tem um papel muito importante e eu percebi naquele momento, porque foi o sindicato do meu lado que negociou o meu pacote, a minha saída. E eu percebi o quanto esses movimentos de proteção para a classe são importantes, porque num mundo tão competitivo, em que nós muitas vezes nos sentimos solitários, a presença de um colega amigo, a presença da associação, e foi o meu presidente da minha associação, da EAVARP, que me chamou e disse assim, ó, para você não morrer de solidão, venha para a inspetoria, venha participar mais ativamente da nossa associação. Então foi ali, foi um divisor de águas para mim, em 2014. Tá? E quando fui coordenadora do CEDER, aí eu conheci todas as entidades de classe registradas no CREA do Rio Grande do Sul. Né? E do SENGE, eu sou associada desde 2005, porque ele tem um bom plano de saúde e o meu pai era associado do SENGE, meu pai já faleceu há mais de 20 anos, e eu tomei a frente também em defesa da minha própria família, minha mãe, minhas irmãs. Tem toda essa pegada, né? Quando a gente fala de associatividade, ela junta o aspecto da vida pessoal e profissional dos profissionais do CREA. Muito bom. Agora eu quero que tu traga para nós um momento que marcou a tua carreira profissional como engenheira. Um momento que marcou a minha carreira profissional como engenheira. Eu tive grandes êxitos como engenheira. Tá? Tive a oportunidade de lecionar nos Estados Unidos Uhum. com a nossa engenharia, com a nossa formação. Isso me marcou bastante porque às vezes a gente critica muito o país em que a gente está, o que a gente acha, tem aquela síndrome de inferioridade, né? E quando eu me vi em Michigan lecionando numa universidade, a Michigan State University, Land Grant #1, com meu passaporte brasileiro, com meu CREA, que eu nunca deixei de pagar o CREA também, a anuidade do CREA, recebi já também prêmios de produção científica. Eu me senti que eu estava cumprindo com o meu papel como engenheira, mas teve um momento muito especial também no desenvolvimento de pacotes tecnológicos em que eu consegui atingir 35 mil famílias produtoras do módulo rural de 1,65 hectares e eles terem uma lucratividade da sua produção com dignidade. Ali eu acho que é o papel mais marcante, é o momento que a gente mais se realiza, Felipe, que a gente diz assim, a gente chega em casa e diz assim, ó, eu ajudei a botar comida na mesa para 35 mil famílias com a dignidade que todo ser humano merece. E foi através da tecnologia que saiu, passou pelas minhas mãos, porque nós somos seres de transferência, né? A gente dá um ressignificado do que sai da sala de aula para o dia a dia. Que legal, muito bom. E trazendo a mesma pergunta, um momento marcante, né, na tua trajetória dentro das entidades de classe. Sem dúvida alguma, quando no ESEC, em Torres, o ESEC, para quem não sabe, é o Encontro Estadual das Entidades de Classe promovidos pelo CREA, quando eu era uma ilustre desconhecida e os colegas mais velhos me recepcionaram e a gente fez uma defesa das entidades de classe lá e no final do ESEC sempre se elege os coordenadores e as entidades de classe e então me elegeram coordenadora. Eu tive a felicidade de atuar mais intensivamente com eles e um segundo momento que foi importante, que foi um dos últimos atos meus como conselheira federal no CONFEA,
a gente conseguiu aprovar uma resolução que permite com que as entidades mistas, inclusive contendo arquitetos, possam se registrar no sistema, porque e isso foi assim uma vitória. É muito trabalhoso, tem muitas etapas, e todo mundo dizia para a gente: conselheira, você não vai conseguir, mas a gente conseguiu e trouxe isso, né, para o Rio Grande do Sul, tá, até agora permitindo com que entidades revisem os seus estatutos e registrem-se, dando a legitimidade para essas entidades. E um último momento foi bem recente, foi em dezembro de 2025, enquanto diretora-geral da Mútua do Rio Grande do Sul, a gente fez o primeiro prêmio destaque Divulga Mútua para as entidades de classe, tá? Em que é para valorizar todos os trabalhos feitos pelas entidades de classe. Foi uma inovação da Mútua do Rio Grande do Sul, através, então, da nossa diretoria, eu, o diretor Gilmar Piovesan e o diretor Márcio Marum, a gente comprou essa briga e valeu a pena. Muito bom. Agora a gente vai para um bloco que a gente vai entrar um pouquinho no momento atual do CREA, tá? E aí eu queria trazer para você qual o teu diagnóstico, né, atual sobre o CREA-RS. O CREA-RS, ele evoluiu muito. A gente deve sempre, pelo menos, eu faço campanha pensando daqui para diante. Claro que a gente olha a atual situação e nessa, eu vou dizer, camperiada, porque a gente está circulando pra caramba no Rio Grande do Sul, a gente escuta as demandas e escuta sugestões e também escuta reclamações, né? O CREA-RS, ele veio numa crescente, mas ele centralizou muito. Ele centralizou muito na capital. E aconteceram algumas coisas do tipo representações que, do meu entendimento, as inspetorias, são 44 inspetorias no estado do Rio Grande do Sul, que foram renovadas no aspecto físico, mas no aspecto que eu entendo que é o mais importante, que é o capital humano, né, deixou um pouco a desejar, porque as nossas comissões, que são formadas pelos colegas que atuam no âmbito das inspetorias, elas praticamente desapareceram. Então, uma das nossas propostas é justamente reativar as comissões, os membros de comissões, e descentralizar o CREA, porque nosso diagnóstico é de que ele está muito centralizado, muito trânsito de pessoas da capital para o interior, com gastos de diárias que a gente entende que não faz sentido, porque os inspetores são os verdadeiros representantes do CREA Capital no interior do estado, e eu acho que temos oportunidades de inovação. Outra questão que é uma reclamatória geral é a morosidade na obtenção, na concessão das CATs e das CAUs, que são as certidões, e uma burocracia terrível. Eu mesma vou fazer aqui um ponto, né? Para me candidatar, eu tive que solicitar uma certidão negativa de antecedentes éticos. Isso devia ser automático. Eu tive que preencher o papel, assinar, pagar uma taxa de R$66 de uma coisa que é minha. Então, eu vi ali que tem um probleminha com isso que tem que ser sanado. E o que mais te preocupa hoje? O que mais me preocupa hoje é o descrédito que muitos dos nossos colegas, que tomara que estejam nos escutando aqui, têm em relação ao CREA, a ponto de não participarem do pleito eleitoral, de deixarem assim, olha, eu odeio o CREA só serve para, é um cartório mesmo, só serve para me botar multa, só serve para cobrar anuidade, e quem quer que esteja lá, sabe aquela descrença, assim, ó, não me interessa se é A ou B, quem estiver lá vai ser a mesma porcaria. Isso é o que mais me assusta, é a desesperança dos nossos colegas, muitos que estão lutando no mercado de trabalho e sendo aviltados pelo exercício ilegal das profissões. E isso, André, é um dos principais objetivos nosso nessa temporada com o podcast. Realmente poder trazer essa visão, esse plano de trabalho, né, para que os engenheiros de casa realmente se interem da nova gestão, para que eles participem, né, e debatam em grupos entre si, né, para que realmente a gente consiga chegar com esse pleito eleitoral ao maior número de engenheiros e engenheiras do estado, né?
Agora, a gente entra um pouquinho dentro do plano de trabalho, né? Que é o que o pessoal de casa mais quer ouvir. E aí eu trago para você a seguinte pergunta: se eleita, o que você faria nos seus 100 primeiros dias de mandato? Se eleita, nos meus 100 primeiros dias de trabalho, eu realmente iria chamar vários colegas para completar o diagnóstico que eu já tenho. Eu já tenho Uhum. um diagnóstico, mas a gente tem que fazer um pente fino, obviamente, e trabalharia imediatamente na descentralização do CREA do Rio Grande do Sul, na valorização real das inspetorias, com um fortalecimento dos membros de comissão, Uhum. tá? Fortalecimento também da nossa plenária, que é composta por 122 conselheiros. Eles são os dignos representantes das entidades de classe e das instituições de ensino, né? Então, com certeza, na minha posse, seria dada a posse para os novos conselheiros, porque eles têm renovação de terço, e não se faz nada sem ter o aval da plenária. Uhum. Então, para quem acha que o presidente ele tem a caneta na mão e que ele pode fazer o que ele quiser, não é verdade. As sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, são as que dão a homologação para os atos da presidência. Eu acho que isso é muito importante. Outra questão, eu sei que tem um descontentamento por parte dos funcionários e dos colaboradores em relação a um acordo coletivo que eu não tenho conhecimento assim nos pormenores deles, mas eu sei que os colaboradores e os funcionários teve um concurso recente também, eles vão precisar de um apoio da nova administração para revisar a situação, para que a gente possa, porque eu volto a insistir, o que é o forte de qualquer instituição? É o capital humano. Então, a valorização dos nossos funcionários, dos nossos conselheiros, dos nossos inspetores, dos membros de comissão e, portanto, de você, profissional registrado no CREA. Aproveitando esse gancho que você falou em questão de valorização profissional, tem uma pergunta também muito importante, né? Falando em valorização profissional, como que na prática o CREA pode valorizar o engenheiro aqui no Rio Grande do Sul? Na prática, o principal fator de valorização profissional é mostrar para a sociedade que você, que estudou engenharia, agronomia ou geociências e está com o diploma na mão, que você é o principal protagonista do avanço na sociedade. Ou seja, quando o CREA fiscaliza um empreendimento e vê que tem um leigo exercendo o papel de um engenheiro naquele lugar, quando ele realiza a fiscalização e mostra para o empreendedor que ele está equivocado, ele está valorizando a profissão dos reais profissionais que têm a habilitação para exercer certa atividade. Então, na minha cabeça, tá, a fiscalização do CREA ela tem que ser feita para em empreendimentos e serviços e não contra os profissionais do CREA. O conselho tem que ser um verdadeiro conselho, em que ele educa, em que ele orienta, inclusive as próprias empresas que estão registradas no conselho. O conselho ele é feito por profissionais e por empresas registradas. E tem que ter esse olhar, né? A valorização dos profissionais ela se dá também através da valorização dessas empresas que abrem mercado de trabalho. E também o CREA ele tem, através de políticas de patrocínio, de editais de patrocínio, meios legais de patrocinar eventos, patrocinar revistas técnicas, patrocinar também, que é uma proposta nossa, um programa de atualização profissional, dando protagonismo para as entidades de classe e até uma forma de dar receita para essas entidades de classe, né? Porque ainda os 10%, o repasse de 10% das ARTs ainda não é possível, porque é um projeto de lei, do qual terá integralmente o meu apoio. Perfeito, muito bem. Uma outra forma de valorizar, uma última forma, se me permite, de valorizar os profissionais, Por favor. eu apoio aqui um PL que está rodando, de 2026, que restringe o valor das anuidades dos conselhos profissionais. E eu vou explicar por quê.
muitos colegas que estão recém-formados, eles ingressam no mercado de trabalho, às vezes são contratados como analistas, não como engenheiros, e não exercem ainda atividades de engenharia. Mas se eles se registrarem no CREA e formar anuidade baixa, eles conseguem se registrar e conseguem fazer cursos, conseguem se associar à mútua, que também dá muitos cursos, e conseguem crescer conosco e já se preparar para sair dessa informalidade dentro da empresa e se tornar engenheiro através de melhorias de habilitação, né? Porque a gente combate o EAD, mas o EAD é um negócio, tá? Como é que a gente pode valorizar a boa escola de engenharia? Apoiando essas escolas e também se tem que dar registro para profissionais e eles precisam se qualificar melhor, é através dos programas do CREA e da Mútua, né, que a gente pretende agir em sinergismo, e também em sinergismo com o próprio Senge, que também tem muitas atividades bem bacanas, a gente, com políticas de patrocínio, a gente vai estar valorizando e trazendo esses engenheiros para dentro do conselho e valorizando as profissões, mostrando para a sociedade que a engenharia ela é fundamental. Perfeito, muito bem. A gente traz uma questão muito importante, né? Que a gente vem falando sobre a questão de termos um apagão de mão de obra na engenharia. Né? E aí eu queria deixar para ti aqui qual o papel do CREA e das entidades de classe para mudar esse cenário. Eu já toquei nessa minha resposta anterior, né? Já dei uma pincelada, mas o papel do CREA é fundamental, porque é através das comissões, tem a CEAP, é uma comissão bem específica, que ela lida justamente com as instituições de ensino. Nós temos vários conselheiros que são oriundos de instituições de ensino, né? E a gente tem que dar as atribuições conforme for o histórico escolar daquela... porque hoje os cursos eles estão tão pulverizados, Felipe, que é fundamental ter comissões que avaliem os currículos e vai conferir as atribuições de acordo com os currículos. E também uma comissão que avalie essas instituições de ensino e que a gente possa depois fazer políticas públicas e pressão para a melhoria da qualidade do ensino, porque o apagão ele se dá por dois motivos, né? Um é a desistência na escola, e a gente tem que estimular, sim, tem como estimular e valorizar as universidades e dar o apoio para os professores. Na Mútua tem vários projetos de educação que estão rendendo coisas muito bacanas, né? Eu vou citar um caso aqui da professora Carolina, da Unijuí, porque ela está atingindo municípios acerca de Ijuí, com uma cartilha muito interessante da engenharia elétrica, um curso super difícil, e está conseguindo ter uma retenção maior dos alunos em certas disciplinas. E são entidades de classe, ela tem uma entidade de classe, né? São as entidades de classe que fazem essa ponte. Então, o CREA e a Mútua, eles financiam, eles apoiam, eles dão todo esse vigor e esse selinho, né, essa chancela de fé pública, porque são instituições muito fortes. O CREA é uma instituição muito forte, pertence ao maior conselho profissional do mundo, o CONFEA, com 1.200.000 profissionais, e o CREA do Rio Grande do Sul é o 4º maior conselho profissional do Brasil, vocês sabiam? Viu, pessoal? Olha que dados, como é importante quando a gente tem acesso à informação, né? Muitas vezes essa informação ela está de forma velada dentro das instituições e ela não vem com a comunicação clara para o pessoal que está em casa. A gente sabe que cada vez mais o jovem ele não vai buscar essa informação, né? Ele está cada vez mais dentro da rede social, dentro da forma digital, né? É uma obrigação nossa nos comunicarmos e incentivarmos com que as entidades de classe façam eventos, comuniquem e levem a marca para onde quer que elas vão. Eu quero citar aqui um exemplo de uma instituição de ensino do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, que detém o único curso no Brasil de engenharia acústica. Nós estamos aqui num podcast, isso aqui tem
muita engenharia acústica dentro dessa sala. Então vejam a importância que tem da gente comunicar e valorizar, né, hã, as boas iniciativas que existem. Eu estou vindo agora de São José do Hortêncio, onde teve a Uhum. festa da mandioca, e para quem não sabe, o aipim, a mandioca, fonte de amido, ele é muito utilizado para alimentação humana, para alimentação animal e agora para a indústria de borracha, tudo que tem na indústria de borracha, assim como tem na gasolina aquele blend, né, hã, tem muito amido de mandioca na indústria de borracha. E vejam bem, eu vou citar aqui a querida ACEGAP, é uma entidade de classe que está procurando registro, buscando seus documentos e vai se registrar no CREA do Rio Grande do Sul, se Deus quiser, em 2027, vai ter o registro, e a CEGAP participou ativamente dessa festa, e eu estou vindo agora porque eu estava dando uma aula de educação ambiental da importância da proteção de matas ciliares e da proteção das nascentes de água num meio rural onde vivem de uma cultura que é dita de pequena propriedade rural. Muito bem. A gente tem mais duas perguntinhas nesse bloco, e aí eu quero tocar num ponto muito importante, que é a fiscalização do exercício, né, do exercício legal e do ilegal da engenharia, né? E aí eu queria que tu fizesse um aparato e trouxesse um exemplo para nós. Bom, a razão de existir do CREA é fiscalização. O CONFEA, ele normatiza através das resoluções, e os CREAs fiscalizam e a mútua dá os benefícios, ela é o braço social. A fiscalização, então, é a razão de existir do CREA. Uma vez que o cidadão completa o seu curso, obtém seu registro no CREA, ele está participando de um conselho e isso é força de lei, né, que é uma profissão regulamentada. Quem exercer esta profissão sem ter o registro está incidindo em crime. E isso é muito importante. E quando o colega recolhe uma ART, que é a Anotação de Responsabilidade Civil, que foi criada em 1977, ele está se prevenindo, aquela ART é um documento dele, que diz o que ele vai fazer, quem foi que é o detentor do contrato, quanto que ele recebeu por aquele trabalho, e isso permite com que o CREA fiscalize, por exemplo, prefeituras, órgãos governamentais, empresas, para ver se está sendo cumprido também os acordos salariais. Então esse documento ART, ele é muito importante, e com o conjunto das ARTs, o profissional depois ele pode solicitar a emissão da CAT, que é uma certidão de acervo técnico. A certidão de acervo técnico, Felipe e ouvintes, ela é um documento que conta o seu histórico de atividades. E aí você pode participar também de processos licitatórios. Quando a gente vê assim, então, uma estrada, né? Agora, com a reconstrução no Rio Grande do Sul, como eu disse, eu moro no Vale do Taquari, né, no Vale do Jacuí, mas vivencio muito o Vale do Taquari também. A gente vê assim, várias concessões e a gente vê que tem colegas lá, estão trabalhando na obra. E é dever do CREA fiscalizar para ver se aquela obra tem um responsável, né? E também essa questão da engenharia como carreira de Estado, é um tema que nos importa muito na nossa proposta de trabalho, e dar o suporte, e aí eu quero falar dos colegas da Emater, dos colegas do IRGA, da Secretaria de Agricultura, das secretarias de planejamento, que estão ali carregando prefeituras e dando os holofotes, né? E os políticos, eles aproveitam, né? Mas por trás de tudo isso tem engenheiro suando lá, construindo, planejando, executando todos os municípios. E para a gente fechar esse bloquinho, eu quero te trazer uma questão muito importante, né? A questão da ABENC, né? Qual deve ser o papel da ABENC RS e das entidades de classe, né, no futuro da nossa engenharia e no seu programa de gestão? Bom, a ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, ela lida, então, com uma categoria específica, a maior categoria do nosso conselho aqui no Rio Grande do Sul, né?
pela qual eu tenho muito respeito e admiração. Tenho grandes mestres, colegas meus, que realmente representam muito bem a engenharia civil no Rio Grande do Sul. A ABENC, ela faz parte, a ABENC RS, faz parte da ABENC nacional. Então, ela trabalha em cadeia nacional, é um braço forte, e na minha gestão eu quero fortalecê-la ainda mais. Ela merece ter destaque, porque nós estamos num momento único no Rio Grande do Sul de necessidade de reconstrução dele. Quando a gente fala de rodovia, quando a gente fala de barragens, barragens de contenção, barragens para irrigação, quando a gente fala de armazéns, né, a gente fala de urbanização, construção, propriamente dita construção civil, né, e aqui entram os Sinduscons todos, eles têm que dialogar, o Sinduscon tem que dialogar com a ABENC. A ABENC tem que ter representatividade em conselhos municipais, conselhos estaduais, porque ela é estadual, ela é de cunho estadual, né? Então, ela, por ser de cunho estadual, na minha ótica, se eu lograr êxito de ser a próxima presidente do CREA do Rio Grande do Sul, a ABENC estará em diversos municípios, em diversos eventos protagonizados pelos engenheiros civis do interior do estado, e eu tenho certeza que muitos vão querer se associar, porque ser associado da ABENC é grife. Muito bom, muito bem. E agora, para a gente finalizar, né, e fechar a nossa entrevista, a gente quer sempre, a gente faz no final, a gente faz um ping-pong final. Então, a gente tem algumas perguntas, e aí eu peço que você me responda elas Rapidinho. em uma palavra ou uma frase curta. Tá. Né? Então, vamos lá. A engenharia em uma palavra. É tudo para mim. O CREA em 2030. Tem que ter evoluído muito, tem que estar em todo e qualquer lugar com todos os engenheiros. Boa. O legado que você quer deixar na sua gestão. Que digam que o CREA realmente foi diferente, inovador e chegou até você. Muito bem, parabéns. Então, André, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui conosco, trazer um pouquinho da sua visão, né, conhecer um pouquinho da tua história, né, que a gente conseguiu dividir com os nossos engenheiros e engenheiras lá de casa. Pessoal, também eu quero trazer para vocês, né, pedir para vocês compartilhem, né, em grupos, debatam com seus colegas de profissão, né, levem ao máximo todos os candidatos que a gente debateu aqui, são 5 episódios, então a gente tem bastante conteúdo, bastante plano de trabalho, né, várias ideias, e participem, né. A eleição ela ocorre no dia 3 de julho, né, no site do CREA ali. Eu vou deixar aqui embaixo, né, do episódio todas as descrições, os sites, tudo que vocês precisam saber, todas as informações para vocês buscarem, né. E é muito importante também a votação, ela ocorre 100% online. Então você vota aí da sua cadeira, do seu sofá de casa, né, sem fazer esforço algum, né. É muito importante também que vocês confiram no site do CREA se vocês estão aptos a votar, né, se vocês estão tudo certinho ali para vocês participarem do pleito eleitoral, né. Quero agradecer também à ABENC, que é a nossa parceira, né, para a gente poder construir esse episódio. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, que é o CENG-RS, Schumacher e Vitola, Advogados, e Dias e Gomes Sistema Contra Incêndios, que estão nos proporcionando estar aqui com vocês e que a gente consiga levar esse conhecimento ao pessoal de casa. André, te agradeço. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal. Eu agradeço vocês, o empenho de vocês e também dos apoiadores em patrocinar e oportunizar esse fórum de discussão, principalmente você, Felipe, que está disseminando as nossas eleições. Portanto, por favor, seja o nosso protagonista, decida os nossos rumos e a gente estará a serviço de vocês a partir, então, do dia 1º de janeiro de 2027, mas quem decide é você, no dia 3 de julho, o dia inteiro, votação online. Venha conosco para poder cobrar da gente depois. Muito obrigado, André. Pessoal, então esse foi mais um episódio da série Histórica Engenharia em Voto. Então, conto com vocês, compartilham, já chega a gente aqui no canal, né? Te inscreve, né? Manda esse episódio para aquele teu colega que ainda está com dúvida de como que participa, né? E seguimos em frente. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até o próximo episódio.